Queridos, a paz do Senhor, que Deus nos dê um bom dia hoje. Eu queria a sua permissão para a gente compartilhar parte ou parcela da palavra de Deus da nossa escola bíblica dominical. Nós sabemos que o domingo é o dia reservado à família e o culto ao Senhor. Hoje a revista nos aponta a lição de número 8, cujo título é Confiar no Senhor em todo o tempo. Eu queria antes me desculpar. Semana passada eu falei para os irmãos desligarem o celular. Não era bem isso que eu queria falar. Eu queria dizer que se por acaso, quando você estiver assistindo a aula, o seu celular tocar, você não atenda, depois você retorne. A não ser que seja uma coisa muito importante, é claro, e depois você retoma a assistir a aula. É para a gente não perder a concentração. Amém? Está entendido? Está explicado? Então que Deus nos abençoe. A lição de hoje fala sobre a história do rei, não é história, é história, coisa que aconteceu mesmo com o rei Ezequias. Diz aqui no texto escolhido para a lição de hoje, em Isaías 37, versículo 33, diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade, nem lançará no meio dela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse caminho voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. O que acontece? O rei da Assíria, ele se assanha em tomar o reino do norte, que era governado então por Ezequias. O rei, que era um rei muito poderoso, o rei Senaqueribe, exército muito grande, muito dinheiro, muitos guerreiros, muitos cavalos, muitos carros. Ele achou que seria fácil se apossar, tomar posse, acabar com o reino de Judá. E não foi isso o que aconteceu. Isso nos chama para a reflexão nos dias de hoje, para dizer o seguinte: se nós tivermos um protetor, se nós tivermos um cuidador, se nós tivermos alguma coisa que nos cerca, nos blinda, certamente o mal não nos atingirá. No caso de Ezequias, o que aconteceu foi que ele era um homem temente a Deus, um homem que depositou todas as suas esperanças no Senhor Deus, no Senhor Jeová, e por isso ele estava meio que tranquilo, sabendo que praga nenhuma o alcançaria. E foi o que aconteceu. Quando veio o rei com seus cavaleiros, quando veio o rei com seus guerreiros, o rei da Assíria, achando que seria fácil, seria mamão com açúcar. Não, vamos lá, vamos tomar despojá-los, vamos tomar as riquezas, os bens, depois a gente volta para a Assíria. Só que no caminho eles encontraram com Deus, com o Senhor Jeová. É isso que acontece comigo e com você, meu irmão e minha irmã. Entre nós e o mal está o nosso Deus protetor, o nosso Deus curador, o nosso Deus guardador, o nosso Deus salvador. É nisso que nós precisamos depositar a nossa esperança. Eu quero perguntar para mim e quero perguntar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia: Deus está te protegendo? Você está se sentindo seguro, guardado, abençoado por Deus? Como tem sido a sua relação com Deus? Como tem sido a minha relação com Deus? Porque a Bíblia traz a promessa: praga nenhuma alcançará a tua tenda se você estiver debaixo da proteção de Deus. Na igreja o pastor fala muito sobre a mão de Deus estar sobre esse lugar, e é verdade. Onde está a mão de Deus? Por cima, cobrindo, protegendo. Ela nos protege do sol da iniquidade, nos protege do sol da maldade, da malícia, do pecado, da má influência, porque Deus faz essa barreira entre nós e o pecado. A lição de Ezequias é exatamente por conta desta importância que nós precisamos de dar. Ezequias era um rei jovem, muito jovem, foi o 13º rei de Judá, ele governou por 29 anos. Agora é o seguinte, ele pega um país, pega um povo arrebentado, por conta do governo do pai dele. Ele sucedeu o pai. Então, o pai o antecedeu e o pai faz um estrago. O pai de Ezequias, faz um estrago, faz um governo muito ruim. O rei Acás, um governo
voltado para a idolatria, um governo voltado para a corrupção, para a prostituição. Quando Ezequias então assume, ele encontra um povo desanimado, desolado, escravo do pecado, mas ele não se desanima. Irmão, quantas vezes eu e você nos encontramos nessa situação de Ezequias? Nós nos encontramos no desânimo, na desolação, achando que não tem mais jeito, achando que estamos perdidos. Aí vem o Senhor Deus, fica entre nós e o mal e fala: olha, o meu servo, o meu filho, você não vai tocar. O que ele disse para o rei da Assíria, o rei Senaqueribe: olha, nessa cidade você nem entrar vai, quanto mais fazer mal aos meus filhos que estão lá. Pelo caminho que você veio, é o mesmo caminho que você vai voltar. Deus está me dizendo isso hoje. Está dizendo para você hoje, meu irmão e minha irmã, o mal que às vezes quer te atacar, quer te assolar, ele vai voltar pelo mesmo caminho, o inimigo vai voltar pelo mesmo caminho. Agora, para isso é preciso de algumas condicionantes. Ezequias assume o reino sabendo que precisava de melhorar aquilo ali, né? Precisava reparar o reino, precisava consertar aquilo que estava ali. A primeira coisa que ele faz então é isso. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ezequias, então, tem esta sabedoria que vem do alto. Ele, antes, no primeiro mês do governo, no primeiro ano, no primeiro mês, a primeira coisa que ele faz é abrir as portas da casa de Deus para o povo entrar, para fazer um concerto com Deus, para mostrar a força, para mostrar a importância que é estar ao lado desse Deus. Depois, Ezequias vê que o país está em crise. Às vezes, irmão, a minha vida está em crise, às vezes a sua vida está em crise. Pode não ser uma crise financeira, mas pode ser uma crise familiar, pode ser uma crise no trabalho, pode ser uma crise emocional. Às vezes nós estamos em crise e Ezequias estava com essa crise, só que ele faz um concerto divino junto a Deus. Para quê? Para vencer, para enfrentar a crise. Ao invés de ele ficar chorando, lamentando, lamuriando, ele enfrenta a crise e o resultado está na Bíblia. Leia depois a história de Ezequias, que você vai ver que coisa linda que é a história de Ezequias. No item 2, o texto da revista fala que os reavivados em meio ao caos. O que é o caos? O caos é uma situação caótica, é uma ruína, é a coisa acabada, arrebentada. Nós estamos vivendo isso atualmente. Essa pandemia que está aí provocou o caos no mundo inteiro. Os países estão em pânico, inclusive o nosso país, o Brasil. As pessoas morrendo, as pessoas desesperadas, as pessoas buscando cura de qualquer jeito. E não tem cura, não tem remédio ainda. Aliás, tem. O remédio é a chegarmos aos pés do Senhor, que praga nenhuma, essa doença que está aí é uma praga. Essa praga não vai me atingir, não vai te atingir, se nós colocarmos Deus como escudo entre nós e esta praga. Então, ao meio ao caos, Ezequias promove um reavivamento, né? Toma atitudes assertivas, ele busca a orientação de Deus. Salomão fala: quer sabedoria? Peça a Deus. Então, se você quer sabedoria, quer levar a sua vida de uma forma correta, de uma forma direita, diante de Deus, é só colocar Deus como prioridade na sua vida. Isso serve para mim, principalmente para mim. Aliás, essa lição hoje é mais para mim do que para os irmãos e para as irmãs. A Bíblia fala também que Ezequias faz um avivamento urgente. Nós precisamos de um avivamento urgente na nossa vida. O que é avivamento? É sair da letargia, é levantar da cadeira e caminhar, é sair daquela posição da comodidade, do conforto, achando que nada vai acontecer conosco. Eu vou voltar na história da pandemia aí. Nós estávamos no bem bom, achando que estava tudo bem, de repente vem essa coisa aí, esse Covid-19 aí, e está arrebentando com todo mundo. O povo está em desespero, está em pânico, ninguém sabe o que fazer. Então, nós precisamos desse reavivamento, não esperar que o mal nos alcance, é buscar em Deus para que ele seja esse escudo, como foi na vida de Ezequias, não é? E para esse avivamento, o Ezequias buscou então os pilares, são pilares importantes, 4 pilares. O primeiro deles, arrependimento. Irmão,
Se eu não arrepender das coisas erradas que eu faço, se você não se arrepender, não vai adiantar muita coisa não. Segundo, querer a presença de Deus. Que prioridade Deus está tendo na sua vida, não é? Qual é o lugar que Jesus está ocupando no meu coração e no seu coração? Terceiro, buscar a comunhão divina, estar junto com Deus, estar com o povo de Deus, estar fazendo as coisas de Deus, estar agradando a Deus. Aí sim, certamente, começam a caminhar. E o quarto é a oração. Crente que não ora, meu Deus, crente que não ora, crente que não separa um tempo para falar com Deus, ele está em maus lençóis, em dificuldades. Por fim, não dá para fazer muita coisa, porque o vídeo não comporta, não podemos passar de 12, 13 minutos, né? Mas precisamos de falar sobre o socorro bem presente que veio para a vida de Ezequias e que pode vir para a minha vida, e que pode ir para a sua vida também. Ezequias, apresenta as cartas ao Senhor, ele faz um relato do que estava acontecendo a Deus, pede a proteção de Deus, depois ele sai daquela situação de humilhação, né? Ele estava humilhado, mas ele vai para a exaltação. Diante das afrontas do maligno, precisamos ter a postura de Ezequias, clamar por socorro divino, não ceder às afrontas, pois como cristãos devemos cultivar o fruto do Espírito. Depois você lê lá em Gálatas 5, de 22 a 25, todos nós já sabemos quais são os frutos do Espírito, mas nós precisamos então cultivar os frutos do Espírito para que Deus possa nos abençoar. E o Senhor ouviu o clamor de Ezequias e o exaltou. O Senhor ouve o meu clamor, ouve o seu clamor e te exalta também. Amém? Que Deus possa então nos abençoar, possa ter falado melhor ao meu coração, ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu quero orar rapidamente, 10 segundos apenas. Senhor Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta lição, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem guardado, tem protegido. Obrigado pela nossa igreja, obrigado, Senhor, pelo nosso culto, pela nossa escola bíblica dominical. Fica conosco, nos guardando, seja esse escudo entre nós e o mal, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu agradeço aos